Olá, nessa aula nós vamos concluir nossa exposição sobre o modelo de trocas em concorrência perfeita. Vamos começar fazendo uma breve revisão do que a gente viu na aula passada. Nós estávamos trabalhando com o modelo simplificado, no qual havia apenas dois consumidores e dois bens, e na nossa economia inicialmente havia uma quantidade W1 do bem 1 e uma quantidade W2 do bem 2, e nós vimos que todas as alocações factíveis sem desperdício dessa economia poderiam ser representadas por esse dispositivo gráfico que é chamado a caixa de Erdős. Nessa caixa de Erdős, as quantidades consumidas pelo consumidor A estariam representadas a partir dessa origem. Quanto mais à direita, maior a quantidade que ele vai consumir do bem 1, quanto mais acima, maior a quantidade que ele vai consumir do bem 2. As quantidades consumidas pelo consumidor B estariam representadas a partir dessa origem aqui. Quanto mais à esquerda, maior a quantidade que ele consome do bem 1, quanto mais abaixo, maior a quantidade que ele consome do bem 2. Com essa caixa de Erdős, dentro dessa caixa de Erdős, nesse retângulo aqui, qualquer ponto representa uma alocação factível, ou seja, que eu consigo fazer com as dotações iniciais dessa economia e sem desperdício, ou seja, para a qual eu não preciso deixar de lado nenhuma quantidade, nenhum dos bens. Os dois bens são consumidos à exaustão. Toda a quantidade existente do bem 1 e do bem 2 é destinada ou ao consumidor A ou ao consumidor B. Nós definimos o critério de melhoria de Pareto e basicamente a gente diz que quando eu passo de uma alocação X para uma alocação Y, ou ao contrário aqui no nosso caso, de uma alocação Y para uma alocação X, há uma melhoria paretiana, se e somente se nenhum consumidor fica pior na alocação X e pelo menos algum consumidor fica melhor na alocação X. Nós dizemos que nesse caso a alocação X é Pareto superior à alocação Y. Com a definição de superioridade paretiana, nós pudemos também definir o que nós entendemos como eficiência de Pareto. Uma alocação é eficiente no sentido de Pareto quando A, ela é factível, e B, não existe nenhuma outra alocação factível que lhe seja Pareto superior. E nós definimos também que o conjunto de todas as alocações de eficiência de uma economia é chamado conjunto de Pareto ou curva de contrato. É importante notar que o critério de eficiência paretiana, embora seja uma pura definição, ele pode ser um bom guia para escolhas normativas, ou seja, é razoável imaginar que qualquer planejador central que esteja preocupado apenas com o bem-estar dos membros de uma economia, esse planejador central ele vai buscar uma alocação que seja Pareto eficiente. Na sequência, nós representamos as preferências dos consumidores na caixa de Erdős. Consumidor A, com curvas, assumimos preferências bem comportadas, e para o consumidor B nós desenhamos também preferências bem comportadas e combinamos as duas preferências. Nós vimos então que nem toda alocação, ainda que sem desperdício, é Pareto eficiente. Por exemplo, a alocação X0 nesse quadro não é Pareto eficiente porque eu tenho uma intersecção entre as áreas que representam as alocações que A prefere a X0 e as alocações que B prefere a X0. Nessa intersecção eu tenho alocações que são Paretos superiores a X0 e, portanto, X0 tem alocações que lhe são Pareto eficientes e factíveis e, portanto, X0 não é Pareto eficiente. Uma alocação Pareto eficiente seria caracterizado por ela estar em um ponto em que as curvas de indiferença que passam por ela não se cruzam dentro da caixa de Erdős. Isso quer dizer que se a minha alocação eficiente for uma alocação interior, as duas curvas de indiferença devem se tangenciar, o que implica que na alocação eficiente eu tenho igualdade entre as taxas marginais de substituição. Quando nós pegamos todas as alocações eficientes e representamos ela na caixa de Erdős, nós temos a representação do conjunto de Pareto ou da curva de contrato nessa economia. Pois bem, vamos passar agora ao tópico de nossa aula propriamente dito, que nós vamos tratar do modelo de concorrência perfeita nesse contexto de modelo de trocas. Então nós vamos falar de 5 tópicos aqui, vamos falar de como caracterizar as demandas dos consumidores nesse modelo, vamos enunciar um resultado que ficou conhecido como Lei de Walras,
Vamos caracterizar o equilíbrio do nosso modelo, vamos discutir sobre que condições existe equilíbrio no nosso modelo e, por fim, vamos falar de dois resultados muito importantes que se estendem ao modelo de produção de fato, que são os chamados dois teoremas do bem-estar social. Inicialmente vamos caracterizar então as demandas dos consumidores e isso nós já vimos como fazer na nossa recordação da teoria da escolha, né, da teoria do consumidor. Basicamente, os nossos consumidores eles têm uma dotação inicial de cada um dos bens e, dado um vetor de preços, aqui no caso um preço para o bem 1 e um preço para o bem 2, o nosso consumidor irá demandar, né, as quantidades do bem 1 e do bem 2, tá? Por exemplo, consumidor A, x1A do bem 1 e x2A do bem 1, e essas quantidades vão ser dadas pelas condições de demanda, né? Vão ser derivadas da sua função de utilidade e vão ser sua função de demanda quando os preços são P1 e P2 e no lugar da renda eu ponho o valor da dotação inicial. Vamos fazer um exemplo para ilustrar melhor como isso ocorre. Então eu escolhi um exemplo bem simples, na qual os dois consumidores têm preferências Cobb-Douglas, né, e os mesmos coeficientes, né? De fato, os dois consumidores, a utilidade deles é uma média geométrica, ou poderia ser uma média geométrica do consumo dos dois bens, né? De fato, para ser a média geométrica, eu deveria extrair a raiz quadrada, mas seria uma simples transformação monotônica. Consumidor A tem 10 unidades do bem 1, 5 do bem 2, o consumidor B tem 5 unidades do bem 1, 10 do bem 2. Os preços do bem 1 e do bem 2 são respectivamente 2 e 1. Qual que vai ser a demanda do consumidor A pelo bem 1? Então, a demanda do consumidor A pelo bem 1, x1A. Bom, essa demanda é função de P1, de P2, de W1A e W2A, mas como o W1A e W2A eu vou supor constante, eu vou deixar ele de fora do argumento da demanda. Só para simplificar a notação, não ficar muito extensa a notação. E o que eu sei? Isso daqui são preferências Cobb-Douglas, né? E a função de demanda para preferências Cobb-Douglas é dada pela fórmula, né? O coeficiente, a demanda do bem 1 vai ser o coeficiente do bem 1, que no nosso caso aqui é 1, os dois bens estão elevados a 1, dividido pela soma dos dois coeficientes, 1 mais 1, que é 2, vezes a renda do consumidor, que no nosso caso vai ser o valor da dotação inicial, o preço do bem 1, que é 2, vezes a quantidade do bem 1, né, na dotação inicial, que é 10, então 2 vezes 10, mais o preço do bem 2, que é 1, vezes a quantidade inicial a dotação inicial do bem 2 por parte do consumidor A, que é 5. Tudo isso aqui dividido pelo preço do bem 1 sobre 2. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui em cima, eu vou ter 2 vezes 10 mais 5, 25. Dividido por 4 dá 7,5, dá 12,5 dividido por 2 dá 6,25. E qual que vai ser x2A? Bom, x2A de P1 e P2 vai ser igual a 1/2, novamente 1/2, né? O coeficiente do bem 2 dividido pela soma dos coeficientes, vezes o valor da minha dotação inicial, bom, a gente já calculou que é 25, sobre o preço do bem 2, que é 1. Né? Então vai ser igual a 12,5. Então, consumidor, a demanda bruta do consumidor A pelo bem 1 vai ser 6,25, pelo bem 2, 12,5. E a gente faz a mesma coisa para o consumidor B, x1B, de P1, P2 vai ser igual ao coeficiente do bem 1 para o consumidor B, os dois vão ser 1 também, né, dividido pela soma dos dois coeficientes, vezes o valor da dotação inicial do consumidor B, então vai ser 2 vezes a dotação inicial do consumidor B do bem 1, que é 5, 2 vezes 5, mais 1
vezes 10 dividido pelo preço do bem 2. Né? Então isso daqui vai ser igual ao que? Aqui em cima eu vou ter 15, não é isso? 2 vezes 5 mais 1 vezes 10 é 15. Tá? 15 dividido por 4 dá 7,5 dividido por 2, que dá 3,75. O consumidor B vai querer consumir 3 unidades 75 do bem 1, né? E a quantidade x2B de P1, P2 vai ser igual a meio de 15 sobre 1. Bom, e nesse caso aqui igual a 7,5. Então essas vão ser as demandas brutas, né, dos dois consumidores. Além das demandas brutas, por vezes é melhor falar em termos de demanda líquida. E a demanda líquida simplesmente é a diferença entre a demanda bruta, novamente, eu só quero marcar aqui, né, entre a demanda bruta, né, por exemplo, a demanda líquida do consumidor A por parte do bem 1, é a diferença entre a demanda bruta desse bem e a dotação inicial desse bem. Então, basicamente, é apenas isso que nós vamos calcular. Então, vamos passar para o nosso exemplo. Nesse nosso exemplo aqui, a demanda líquida do consumidor A pelo bem 1, né, em função de P1, P2, W1 e W2 que nós vamos omitir. Eu vou colocar uma linha vertical aqui, só para não misturar, né, as equações. Tá? Ela vai ser igual ao que essa demanda? Vai ser igual à demanda bruta do bem 1, 6,25, menos a dotação inicial do bem 1, que é 10. Né? Então eu vou ter uma demanda líquida negativa igual a menos 3,75. O que significa isso? Significa que o consumidor 1 ele quer vender parte de sua dotação inicial. Quando a demanda líquida é negativa, isso indica uma oferta líquida bruta. O consumidor quer colocar bem 1 no mercado para comprar em troca, claro, bem 2. Né? A demanda líquida do bem 2, E2A. Aqui em cima eu troquei, né, os índices, embaixo é 1, em cima é A. E2A de P1, P2 igual a demanda bruta, 12,5 do bem 2, menos a dotação inicial do bem 2, que o consumidor A tem 5 unidades. Então, ele tem uma demanda bruta do bem 2 igual a 7,5. Né? É uma demanda líquida igual a 7,5. A demanda líquida é positiva, indicando que o consumidor A ele quer tirar 7,5 unidades do restante da economia. Né? Ele está demandando efetivamente mais do que ele tem do bem A. Portanto, ele gostaria de que os outros agentes da economia dessem para ele 7,5 unidades do bem 2. Tá? A demanda líquida do bem 1 por parte do consumidor B vai ser igual à demanda bruta, 3,75, menos a sua dotação inicial do bem 1, que é 5, né? Menos 5. Isso daqui vai dar menos 1,25. Isso quer dizer que a esse preço aqui o consumidor B também quer vender o bem 1. Né? E a demanda líquida do bem 1, do bem 2 por parte do consumidor B, P1, P2, igual a sua demanda bruta, 7,5, menos a sua dotação inicial, menos 10, perdão, a dotação inicial do consumidor B do bem 1 não é 10, é 5, né? Então, portanto, aqui menos 5, que é igual a 2 unidades e meia. Então, esse daqui é o nosso quadro, nosso cálculo das demandas líquidas. Bom, por fim, às vezes é conveniente falar em termos de excesso de demanda agregado, e o excesso de demanda agregado de um bem simplesmente é a soma das demandas líquidas desse bem. Eu coloquei aqui o excesso de demanda agregado do bem 1, normalmente a gente nota esse excesso de demanda agregado pela letra Z. Né?
é a soma das demandas líquidas do bem 1, né, por parte do consumidor A e do consumidor B. Como a demanda líquida do bem 1, né, é igual à demanda bruta menos a dotação inicial, vale isso aqui para os dois consumidores, né? Isso significa que o excesso de demanda agregado também pode ser colocado como a soma das demandas brutas menos a soma das dotações iniciais, né, que é a dotação total da economia. W1 aqui é W1A mais W1B. Certo? Então, é tudo que os consumidores querem consumir desse bem, menos o que há na economia desse bem aqui. O excesso de demanda agregado do bem 2, né, vai ser Z2 de P1P2 igual à soma das demandas líquidas do bem 2 e pelo mesmo raciocínio, ele vai ser igual à soma das demandas brutas do bem 2 menos a dotação inicial para toda a economia desse bem. Bem, novamente, voltando ao nosso exemplo, aqui eu vou ter que o excesso de demanda agregado do bem 1 é igual à demanda líquida do bem 1 por parte do consumidor A, menos 3,75, mais a demanda líquida do bem 1 por parte do consumidor B, menos 1,25. O que vai dar, nesse caso aqui, 5. E o excesso de demanda agregado do bem 2 vai ser igual à soma das demandas líquidas do bem 2, ou seja, a demanda líquida do bem 2 por parte do consumidor A, 7,5, mais a demanda líquida do consumidor B pelo bem 2, 2,5, igual a 10. Então eu tenho aqui menos 5, esqueci de colocar o menos aqui, né? Menos 5 de demanda líquida do bem 1, de excesso de demanda agregado do bem 1, e 10 de excesso de demanda agregada do bem 2. Isso quer dizer que, como um todos, os dois consumidores dessa economia, eles querem vender 5 unidades do bem 1. Né? A soma de quanto o consumidor A mais o consumidor B querem vender do bem 1, tá certo? E que eles querem comprar, os dois consumidores liquidamente querem comprar o total 10 unidades. Né? Isso daqui configura claramente uma situação de desequilíbrio. Né? Uma situação de equilíbrio vai ser caracterizada quando a quantidade, o excesso de demanda agregado seja igual a zero. Né? Ou seja, se alguém está querendo comprar uma determinada quantidade de um bem, no equilíbrio outra pessoa ou os outros agentes estão dispostos a vender exatamente essa quantidade para zerar o excesso de demanda agregado. Bem, para representar as escolhas dos consumidores, as demandas brutas e líquidas dos consumidores na caixa de Edworth, vamos primeiro representar a linha de restrição orçamentária desses consumidores. Se vocês estão lembrados, a linha de restrição orçamentária de um consumidor que tem uma dotação inicial passa por essa dotação inicial e tem inclinação igual ao preço relativo P1 sobre P2. Então, para o consumidor A, a dotação inicial é essa aqui, W1A e W2A. Então, eu vou ter uma linha reta que passe por esse ponto, com inclinação P1 sobre P2 em relação ao eixo horizontal do consumidor A. Então, aqui eu vou ter a nossa linha de restrição orçamentária para o consumidor A. Ocorre que essa linha reta aqui representa a linha de restrição orçamentária do consumidor A, mas também vai representar a linha de restrição orçamentária do consumidor B. Por quê? Bom, primeiro, do ponto de vista de B, essa linha reta passa pela sua dotação inicial também, W1B, W2B. E também do ponto de vista de B, como o eixo horizontal de B é paralelo ao eixo horizontal de A, essa linha reta também faz um ângulo P1 sobre P2 em relação ao seu eixo horizontal. Então essa linha reta aqui ela representa simultaneamente a restrição orçamentária de A quanto a restrição orçamentária de B. Eu preciso de uma única linha de restrição orçamentária para representar as duas restrições orçamentárias. O consumidor A vai ter que se contentar em ficar ou sobre essa linha ou à esquerda e abaixo dessa linha. O consumidor B vai ter que se contentar entre ficar ou sobre essa linha ou à direita, do nosso ponto de vista, né? À direita e acima dessa linha. Então, a escolha do consumidor A vai ser caracterizada por uma curva de indiferença
que toca por cima essa linha de restrição orçamentária. A escolha do consumidor A vai ter uma cara como essa aqui. Aqui eu tenho a demanda bruta do consumidor A pelo bem 1, aqui a demanda bruta do consumidor A pelo bem 2. A diferença entre a demanda bruta do consumidor A pelo bem 1 e a dotação inicial desse bem por parte desse consumidor, ela é igual ao excesso de demanda pelo bem 1. Eu representei como uma flechinha apontando para a direita, porque do ponto de vista, para indicar que houve crescimento, né, de demanda, esse excesso de demanda é positivo. Do ponto de vista de A, qualquer flechinha apontando para a direita significa uma variação positiva no bem 1. Né? E o excesso de demanda do bem 2 do consumidor A é a demanda do bem 2 do consumidor A, que é dado pela quantidade demandada no ponto final, e a dotação inicial do bem 2 por parte do consumidor A. O excesso de demanda do bem 2 vai ser representado por essa flechinha aqui apontando para baixo. Do ponto de vista do consumidor A, sempre que a flechinha aponta para baixo, eu tenho uma redução do consumo do bem 2. Isso indica que eu tenho uma demanda líquida negativa do bem 2. Vamos fazer a mesma coisa agora para o consumidor B. Primeiro vamos achar a escolha do consumidor B. Ele vai querer a curva de indiferença mais elevada, que ainda tem ponto em comum com essa linha de restrição orçamentária. Então ele vai mais elevada do ponto de vista dele, né? O que significa do nosso ponto de vista, mais à esquerda e mais abaixo, né? No nosso exemplo aqui, tá? Essa curva de indiferença vai tangenciar a nossa linha de restrição orçamentária em um ponto como esse aqui. Esse ponto aqui vai determinar as quantidades demandadas brutas do consumidor B. Ele vai querer uma quantidade x1b do bem 1 e uma quantidade x2b do bem 2. As demandas líquidas do consumidor B vão ser o que? X1b menos W1b. Vai ser representada, a demanda líquida do bem 1 vai ser representada por essa flechinha aqui. Do ponto de vista de B, uma flechinha para a direita significa uma redução, né, no consumo do bem 1. O consumidor B, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, ele quer vender o bem 1, tá certo? E a demanda líquida do bem 2, do consumidor B, vai ser a diferença entre x2b e w2b. Do ponto de vista do consumidor B, isso aqui representa um aumento no consumo do bem 2. Então aqui eu tenho as demandas líquidas do consumidor B. Finalmente, os excessos de demanda vão ser a soma das demandas líquidas, né? Então veja, aqui eu vou ter um excesso de demanda pelo bem 1, que vai ser esse E1B, que é negativo, tá? Do ponto de vista de B isso aqui é negativo, mas esse E1A que é positivo, do ponto de vista de A setinha para a direita é positivo. Então o excesso de demanda do bem 1 vai ser dada por essa diferença aqui, tá certo? Essa diferença aqui de fato ela é negativa. E o excesso de demanda do bem 2 vai ser esse E2B aqui, que do ponto de vista de B é positivo, né? Mais esse E2A aqui, que do ponto de vista de A é negativo. Então vai ser a diferença dessa setinha menos essa setinha, que vai dar essa distância aqui, Z2, e no nosso caso aqui Z2 é negativo. Eu não consigo representar sem ambiguidade o sinal desses excessos de demanda, mas no nosso caso aqui a gente tem um Z1 positivo e um Z2 negativo. Bem, agora eu vou enunciar, né, um resultado conhecido como Lei de Walras, que diz o seguinte: se os consumidores demandarem sobre sua linha de restrição orçamentária, isso sempre ocorrerá se as preferências forem localmente não saciadas. Nesse caso, o valor a soma dos valores dos excessos de demanda será sempre identicamente igual a zero. Ou seja, se eu pegar P1 e multiplicar pelo excesso de demanda do bem 1 e somar com isso o resultado do produto entre P2 e o excesso de demanda do bem 2, isso daqui vai ser igual a zero. Isso daqui vale, de fato, mesmo que eu tenha N bens na economia. O somatório de PI e ZI sempre vai ser identicamente igual a zero. Tá? Apenas uma restrição para evitar um caso mal comportado. Esse resultado vale aqui sempre que P1 e P2 forem positivos. Então, se nós quisermos verificar o funcionamento da lei de Walras naquele exemplo numérico que eu havia dado, nós tínhamos chegado a um excesso de demanda pelo bem 1 igual a menos 5 e um excesso de demanda pelo bem 2 igual a 10. Né? Então, se eu calcular agora P1, Z1 mais P2, Z2, eu vou ter o que?
P1 é igual a 2, por hipótese, né? Por hipótese do modelo, vezes Z1 menos 5, mais o P2 é igual a 1, vezes 10. Bom, então eu vou ter menos 10 mais 10, que é efetivamente igual a zero. Bem, a lei de Valray é relativamente fácil de ser mostrada e por isso eu vou fazer isso. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Então vamos partir da hipótese dessa lei, de que os consumidores consomem sobre sua linha de restrição orçamentária. Então eu vou ter P1 X1, X1A, mais P2 X2A, é igual ao valor da dotação inicial, P1 W1A, mais P2 W2A. A mesma coisa vale para o consumidor 2. Mas vamos brincar um pouquinho com o consumidor 1 primeiro. Vou passar esses termos à direita para a esquerda, tá? E vou organizar colocando primeiro aqueles que estão sendo multiplicados por P1. Então vou ficar P1 X1A menos P1 W1A mais P2 X2A menos P2 W2A. Como eu passei todo mundo que estava da direita para a esquerda, agora a minha direita ficou zero, né? Vou colocar aqui em evidência, é só corrigindo aqui, eu não tinha colocado o argumento de X2A, X2A de P1 P2 menos P2 W2A igual a zero. Então vou colocar esses dois termos aqui, eu vou colocar P1 em evidência, P1 que multiplica X1A de P1 P2 menos W1A mais P2 em evidência X2A de P1 P2 menos W2A, isso aqui é igual a zero. Bem, o que é esse tema aqui? Esse tema aqui é o excesso de demanda do bem 1 e esse aqui é o excesso de demanda do bem 2. Portanto, eu vou ter P1 e 1A mais P2 e 2A igual a zero. Bom, eu posso fazer exatamente o mesmo procedimento com o consumidor B e vou chegar a P1 e 1B mais P2 e 2B igual a zero. Agora eu vou somar essas duas igualdades, né? Então do lado direito eu vou ter P1, já vou colocar P1 em evidência porque ele está multiplicando E1A mais E1B e P2, né, esses dois termos aqui que eu vou somar agora, né, P2 vezes E2A mais P2 vezes E2B, vou colocar P2 em evidência, P2 E2A mais E2B
igual a zero. Agora, lembrando, né, a definição do excesso de demanda agregado simplesmente é a soma das demandas líquidas, né? Então, E1A mais E1B, de fato, é Z1. Então, eu vou ter P1, Z1, P1,P2, mais P2, Z2, de P1,P2, é igual a zero, e essa é a lei de Walras. Então nós provamos, né, CQD aqui, a nossa lei de Walras, de uma maneira muito simples. Vocês podem ver que isso daqui é facilmente estendível para o caso de N consumidores. A lei de Walras vale no caso de N consumidores. De fato, ela vai valer, inclusive, quando a gente tiver produção. A gente vai retomar a chamada lei de Walras no caso de produção, mas esse aqui é um resultado bastante importante. Isso daqui não é uma condição de equilíbrio. A lei de Walras vale sempre para preços positivos, mesmo que o nosso mercado esteja em desequilíbrio. Bem, agora vamos definir o que nós vamos entender por equilíbrio geral de uma economia. E eu digo que uma economia está em equilíbrio geral, uma economia de trocas, quando a soma das demandas brutas de cada um dos bens é igual ao total da dotação inicial desses bens. Então, aqui nós temos a apresentação da condição de equilíbrio geral para o nosso modelo com dois consumidores, dois bens, né? A soma das demandas brutas igual à soma das dotações iniciais. Tá? Essa condição ela pode ser expressa de modo equivalente como a condição de que a soma dos excessos de demanda sejam iguais a zero, a soma das demandas líquidas de cada um dos bens sejam iguais a zero, ou, se vocês preferirem, a condição de que os excessos de demanda agregada de cada bem sejam iguais a zero. Essas três definições são equivalentes. Vamos então retomar o nosso exemplo, que eu tinha dois consumidores com preferências Cobb-Douglas, né, e as dotações iniciais eram 10 unidades do bem 1 para o consumidor A e 5 unidades do bem 2 para o consumidor A, e 5 unidades do bem 1 e 10 do bem 2 para o consumidor B. Esses eram os dados do nosso exemplo, e agora não vamos considerar que o preço seja fixo, mas vamos ver sob que condições, né, quais são os preços que vão garantir que essa economia de dois consumidores e dois bens esteja em equilíbrio. Então vamos notar o seguinte: a demanda, vamos anotar a demanda, né, de cada um dos consumidores por cada um dos bens. Então eu vou ter o seguinte: a demanda do consumidor A, tá? Eu vou colocar aqui entre parênteses, não vou nem colocar o argumento para ficar mais limpa a nossa expressão, tá? Eu só vou colocar parênteses para dizer que é função de demanda e não um x, um a qualquer. Essa demanda aqui é igual ao coeficiente do bem 1 dividido pela soma dos coeficientes vezes o valor da minha dotação inicial, que é o preço do bem 1, vezes 10. Então, vamos colocar aqui 10 vezes o preço do bem 1, fica mais bonitinho, né? 10 P1, mais a quantidade do bem 2, que é 5, vezes o preço do bem 2, 5P2. Tudo isso aqui dividido por P1. A demanda do bem 2 por parte do consumidor A vai ser igual a X2A 1 sobre 2, né? O expoente do bem 2 dividido pela soma dos expoentes, vezes o valor da dotação inicial, a gente já viu 10P1, mais 5P2, dividido pelo preço do bem 2. Fazer a mesma coisa para o consumidor B, a demanda do bem 1 do consumidor B igual a, bom, vai ser meio novamente, né? O valor da dotação inicial do consumidor B vai ser 5, a quantidade do bem 1 que ele possui inicialmente, vezes P1, mais 10, a dotação inicial do bem 2, vezes P2. E na demanda do bem 1 eu preciso dividir isso daqui por P1. Né? E a demanda pelo bem 2 por parte do consumidor B vai ser igual a meio 5P1 mais 10P2 dividido por P2.
Então qual que é a condição de equilíbrio? Que x1a mais x1b seja igual a 10 mais 5 igual a 15. Então vamos lá. Condições de equilíbrio. Primeiro, né? x1a mais x1b mas isso significa dizer que meio de 10p1 mais 5p2 sobre p1 mais meio de 5p1 mais 10p2 sobre p1 tem que ser igual a 15. Esta aqui é a primeira condição, né? A segunda condição é que x2a mais x2b tem que ser igual a w1a mais w2a mais w2b, que também é igual a 15. Portanto, substituindo, né, x1a e x2a pelas funções de demanda, meio de 10p1 mais 5p2 dividido por p2 mais meio de 5p1 mais 10p2 dividido por p2 tem que ser igual a 15. Bom, vamos melhorar um pouquinho essa primeira expressão aqui. A gente pode agregar tudo que tem P1 e P2, né? De fato, eu vou ter 1 meio que multiplica. O meio é comum aqui aos dois termos, né? Eu vou ter 10P1 mais 5P1, 15P1, 15P1 mais 15P2 sobre P1 igual a 15. E aqui na segunda expressão eu vou ter meio 15 de 15P1, 15P1 mais 15P2 sobre P2 igual a 15. Podemos transformar esse sistema de duas equações em duas incógnitas em um sistema linear. Simplesmente eu multiplico a primeira equação dos dois lados por P1, por 2P1 dos dois lados, e a segunda equação por 2P2 dos dois lados, e vou ficar com o seguinte sistema. Aqui. Em cima eu vou ficar com 15P1, 15P1 mais 15P2, multipliquei por 2P1 dos dois lados, então vou ficar igual a 30P1, e embaixo 15P1 mais 15P2 igual a 30P2. Vamos montar essas duas equações em igualdade a zero. Eu vou passar 30P1, portanto, para o lado esquerdo, menos 15P1 mais 15P2 igual a zero. E embaixo eu vou ficar com 15P1 menos 15P2
P2 igual a zero. A primeira coisa que vocês podem ver é que as duas equações elas estão dizendo exatamente a mesma coisa, né? A equação de baixo é exatamente igual à equação de cima multiplicada dos dois lados por menos 1. Então a segunda equação não traz nenhuma informação nova, né? O que significa que eu só consigo obter desse resultado aqui uma relação entre P1 e P2. Eu consigo obter que como 15P1 mais 15P2 é igual a zero, menos 15P1 mais 15P2 é igual a zero, eu tenho que ter P1 igual a P2. Igual a P2, né? Ou, como é mais usual se expressar, P1 sobre P2 igual a 1. Tá? E esse é o único resultado que eu posso obter. Tá? Isso quer dizer o seguinte, quando eu resolvi a nossa condição de equilíbrio, eu não achei apenas um equilíbrio, mas infinitos equilíbrios. Né? Qualquer par positivo de preços P1 e P2, para os quais P1 igual a P2, ou P1 sobre P2 igual a 1, no nosso caso, ele geraria equilíbrio. Né? Então, por exemplo, faça P1 ou P2 igual a P1 e P2 exatamente iguais a 1. O que vai acontecer? Bom, x1a vai ser igual a meio de 15, 7,5, x2a vai ser igual a meio de 15, 7,5, x1b vai ser meio de 15, 7,5, x2b igual a meio de 15, 7,5. Todos os consumidores vão demandar 7,5 unidades de cada um dos bens, tá? Como a dotação inicial dos dois bens somadas, né, W1A mais W1B é 15, W2A mais W2B é 15, isso significa que no equilíbrio, nesse nosso exemplo aqui, os consumidores vão dividir as dotações iniciais em quantidades iguais, né? A mesma quantidade para cada um dos bens. Tá? Então esse daqui é um resultado que a gente obteve. Esse último passo aqui, no qual P1A sobre P2A, colocando de outra maneira, né? O fato de que nós achamos apenas um preço relativo não é uma peculiaridade do nosso exemplo. Isso daqui vai ser um caso geral. A forma mais fácil de ver que apenas o preço relativo é determinado, né, quando eu resolvo as nossas equações que configuram o equilíbrio geral, é voltando para a caixa de Adolph. Então aqui eu desenhei uma caixa de Adolph e fiz, né, em um outro exemplo, variar a linha de restrição orçamentária até fazer com que os dois consumidores desejem consumir no mesmo ponto. Né? Isso quer dizer o seguinte, a quantidade, a esse preço P1 estrela sobre P2 estrela, a quantidade demandada do bem 1 por parte do consumidor A mais a quantidade demandada do bem 1 por parte do consumidor B é exatamente igual à largura da nossa caixa de Adolph, que é a dotação total do bem 1. Né? E a quantidade demandada do bem 2 por parte do consumidor A mais a quantidade demandada do bem 2 por parte do consumidor B é exatamente igual à altura da caixa de Adolph, que é a dotação total dessa economia do bem 2. Né? Então, no equilíbrio geral, né, representado na caixa de Adolph, todos os consumidores querem ir para o mesmo ponto. Né? E isso vai ser caracterizado pelo fato de que as curvas de indiferença vão estar tangenciando a linha de restrição orçamentária exatamente no mesmo ponto. Agora observem que quem define esse equilíbrio é a inclinação, é a posição da minha linha de restrição orçamentária. Essa posição depende o quê? Da dotação inicial, W1, da distribuição da dotação inicial dessa economia, W1A, W2A, W1B, W2B, desse pontinho aqui, né? E da inclinação da minha linha de restrição orçamentária. A inclinação é o preço relativo. Isso quer dizer que se eu mantenho o preço relativo constante, a inclinação da minha linha de restrição orçamentária não se altera e, portanto, o meu equilíbrio não se altera. Então, se no nosso exemplo, por exemplo, o equilíbrio se dava quando os dois preços eram iguais a 1. Se eu multiplicar os dois preços eram iguais entre si, né? O preço relativo era igual a 1, os dois preços eram iguais um ao outro. Se eu multiplicar os dois preços por 2, essa igualdade não se altera. O preço relativo de equilíbrio não se altera. E, portanto, a conclusão o que define o equilíbrio é um vetor de preços relativo e não apenas não preços absolutos. Isso significa, em última instância, que eu sempre vou ter uma indefinição no cálculo dos preços de equilíbrio. O equilíbrio não é consistente com apenas um preço, mas com uma infinidade de preços. Esse resultado também pode ser entendido a partir da lei de Walras, né? Porque a lei de Walras diz o seguinte: a soma dos excessos de demanda
o valor, a soma dos valores dos excessos de demanda agregados de cada um dos bens é identicamente igual a zero. Isso significa o seguinte, que se N mercados estão em equilíbrio, N-1 mercados, se N-1 mercados estão em equilíbrio, necessariamente o enésimo mercado estará também em equilíbrio. Resumindo as nossas últimas observações, primeiro, se eu achei dois preços de equilíbrio, P1 estrela, P2 estrela, ou seja, se os preços P1 estrela, P2 estrela induzem equilíbrio nos nossos mercados, induzem igualdade entre demandas brutas e dotações iniciais de todos os bens. Tá? Então, se eu multiplicar P1 e P2 pela mesma constante alfa positiva, eu vou achar um novo par de preços que vão induzir o mesmo equilíbrio. O equilíbrio ele não depende dos valores absolutos de P1 e P2, mas dos valores relativos. Se eu mantenho constante esses valores relativos, o equilíbrio é mantido. Em particular, é interessante a gente usar um alfa, né, essa constante que eu estou multiplicando os dois preços de equilíbrio, igual a 1 sobre P2. Né? Nesse caso, o novo preço 2 de equilíbrio vai ser igual a 1 e o novo preço P1 de equilíbrio vai ser P1 estrela sobre P2 estrela. Bom, o que é? É o preço do bem 2 em termos dele mesmo. Uma unidade do bem 2 compra uma unidade do bem 2. P1 estrela sobre P2 estrela é o preço do bem 1 em termos do bem 2. Quantas unidades do bem 2 são necessárias para comprar uma unidade do bem 1? Na prática, isso significa que quando a gente está tentando determinar uma situação de equilíbrio geral, a gente sempre pode normalizar um preço ou igualar o preço de um dos bens que a gente escolhe como sendo igual a 1. Esse bem passa a ser a nossa unidade de contas. Se eu disser que o preço do bem 2 é igual a 1, o bem 2 passou a ser agora a nossa unidade de contas. E todos os preços são expressos em termos relativos ao valor do bem 2. Bom, um outro resultado importante para a gente, né, é que a lei de Walras, de fato, ela determina o seguinte: se eu tenho equilíbrio em N-1 mercados de uma economia com N bens, né, no enésimo mercado essa economia também estará em equilíbrio. No nosso caso nos nossos exemplos com dois bens, se eu tenho equilíbrio em um dos mercados, né, se eu achei os preços que equilibram um dos mercados, esses preços necessariamente vão equilibrar também o segundo mercado. Basta eu resolver N-1 mercados que eu já acho as condições de equilíbrio. Isso aqui, bom, tem um efeito prático, evidente que a gente pode poupar bastante trabalho. Né? Numa prova, por exemplo, se eu tiver um exercício para pedir equilíbrio geral num mundo com apenas dois bens, basta achar as condições de equilíbrio no mercado de um dos bens, que isso já garante o equilíbrio no mercado do outro bem. Esse exemplo foi extraído de uma prova da Ampere que é muito similar ao último exemplo que a gente fez, só tem uma diferença aqui, a principal diferença aqui em termos de notação. Então ele diz o seguinte: tem uma economia com dois indivíduos, o indivíduo A e o indivíduo B, e dois bens, o bem X e o bem Y. Então, primeiro, né, ele está chamando cada um dos bens não de X1, X2, mas um bem é X, o outro bem é Y. Né? O indivíduo A ele tem 10 unidades, inicialmente ele tem 10 unidades do bem X e 2,5 unidades do bem Y, e o indivíduo B começa com 10 unidades do bem X e 20 unidades do bem Y. E aqui estão as funções de utilidade, essa é a função de utilidade do indivíduo A, tá? Então mais uma novidade em notação aqui, ele não explicita na função de utilidade, quando ele usa a letra X, que essa letra X aqui se refere, né, à quantidade consumida do bem X por parte do consumidor A. Então ele não põe aqui um subscrito ou sobrescrito A aqui, só para deixar claro que o bem X é consumido pelo consumidor A. Mas a gente consegue subentender isso, não? Então eu vou entender que isso daqui é a utilidade do consumidor A é 2 vezes a quantidade consumida por ele do bem X elevado a 0,2 vezes a quantidade consumida por ele do bem Y elevado a 0,3. E a mesma coisa, a utilidade do consumidor B vai ser 3 vezes a quantidade que o consumidor B consome do bem X elevado a meio, vezes a quantidade que o consumidor B consome do bem Y elevado a 4,5. De qualquer maneira, são duas funções de utilidade Kolbe-Douglas e a gente fica feliz com isso porque é fácil calcular a função de demanda, a gente já sabe de cabeça a fórmula dessa função de demanda. Daí ele fala o seguinte, ó, vamos fixar o preço do Bx igual a 1, tá? Então Px vai ser igual a 1, tá?
E pergunta qual será o preço do bem Y no equilíbrio competitivo, né? O preço do bem Y, tá? Vai ser igual a quanto, tá? Bom, vamos chamar o preço do bem Y simplesmente de P, porque agora não tem ambiguidade. Uma vez que o preço do bem X já foi fixado igual a 1, qualquer preço que sobrar aqui tem que ser o preço do bem Y. E vamos resolver esse exercício, tá? Eu anotei aqui os dados que a gente tem, tá? E vamos verificar o seguinte: eu consigo responder essa pergunta. Ele está pedindo, né? Qual que é o valor qual que é o preço do bem Y no equilíbrio, né? Se o preço do bem X é igual a 1. Pela lei de Walras, eu só preciso determinar as condições de equilíbrio em um dos mercados. Tá? Vamos fazer isso e depois a gente faz um outro mercado apenas para checar, né? Se a lei de Walras está valendo, se a gente fez a conta certa, coisa do tipo. Tá? Então vamos lá. Então vamos primeiro então determinar qual que é a demanda, as demandas do. Vamos olhar primeiro para o mercado do bem X. Vamos então determinar qual que é a demanda do bem X. Qual que é a demanda do bem X por parte do consumidor A, né? Que isso aqui vai depender do único preço, que é o preço do bem Y, né? O preço do bem X já está fixado igual a 1. E a função de demanda Cobb-Douglas, a gente sabe que isso aqui é uma demanda Cobb-Douglas, então eu vou ter a função de demanda é o coeficiente do X, 0,2, dividido pela soma dos coeficientes, 0,2 mais 0,3, 0,5, vezes o valor da dotação inicial, 10 unidades do bem X vezes o preço do bem X, que é 1, mais 2,5 unidades do bem Y, vezes o preço do bem Y, que é PY. O P a gente está usando só o P, né? Para ficar mais fácil a anotação. Tudo isso aqui dividido pelo preço do bem X, que é 1. Tá? Então isso aqui de fato vai ser 2 quintos de 10, que é 4, mais 2 quintos de 2,5, que é 1, vezes o preço, 4 mais P. Essa é a demanda do bem X por parte do consumidor A. Qual que é a demanda do bem X por parte do consumidor B? Bom, vou fazer a mesma coisa, né? O coeficiente do bem X na função de utilidade do consumidor B, que é 0,5, dividido pela soma dos coeficientes, 0,5 mais 4,5 é 5, vezes o valor da dotação inicial. O consumidor 2 tem 10 unidades do bem X, 10 vezes 1, mais 2,5, eu acho que eu anotei errado, ele tinha 20 unidades do bem Y, não é o consumidor B. Só checando lá no exercício, né? Ele tem uma dotação inicial de 20 unidades do bem Y, né? Então, corrigindo lá no nosso quadro negro a tempo, né? Então, W1B é 20 unidades do bem Y, então aqui eu vou ter 20 vezes P, dividido por 1 também, né? Okay? Então, isso daqui é 0,5, meio dividido por 5 é 1 décimo de 10 é 1, mais 1 décimo de 20 é 2, 2P. Então, essa daqui é a demanda do bem X por parte do consumidor B, essa aqui é a demanda do bem X por parte do consumidor A. Então, vamos ver as condições de equilíbrio. No mercado de X, e elas vão ser que X1A, XA mais XB tem que ser igual a WXA mais WXB, tá? Então eu tenho como XA igual a 4 mais P, e XB é igual a 1 mais 2P. Isso vai ter que ser igual a, como WXA igual a 10, e WXB igual a 10 também. Tá? Nós ficamos com a seguinte condição: 5 mais 5P
5 mais 3p, eu esqueci de colocar. Só voltando um pouquinho aqui, eu esqueci de colocar. xb é 1 mais 2p. 1 mais 2, tem um 2 aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar até lá. Perfeito, né? 1 mais 2p. Então, vou ter aqui agora sim, né? 5 mais 3p mais 3p é igual a 20, que resolve em p igual, vou colocar aqui um asterisco para indicar que é de equilíbrio, igual a 5. Então, o preço de equilíbrio é igual a 5, né? Se eu quisesse só achar o preço de equilíbrio, eu não precisaria resolver as condições de equilíbrio para o mercado do bem Y. Eu só vou fazer isso agora para me certificar de que a gente fez as contas certas e para ilustrar a lei de Walras. Então vamos primeiro, né, determinar as funções de demanda do bem Y. Então eu vou ter aqui YA de P. Novamente é uma função Cobb-Douglas, então eu sei que é o coeficiente do bem Y, 0,3. Dividido pela soma dos coeficientes, 0,5, vezes o valor da dotação inicial, 10 unidades do bem x vezes 1, mais 2,5 unidades do bem y vezes p. Agora eu vou dividir isso daqui por p, porque é dividido pelo preço do bem y, né? O yb, vamos simplificar essa expressão antes de determinar o yb, né? Então aqui eu tenho essa fração aqui são 3/5, 3/5 de 10 é 6, e 3/5 de 2,5 é 1,5. Então vai ser 6 mais 1,5 P dividido por P. E o YB de P, novamente o coeficiente, né, na função de utilidade do consumidor B do Y, 4,5, dividido pela soma dos coeficientes, que é 5, vezes o valor da dotação inicial, 10 unidades do bem x vezes 1, mais 20 unidades do bem y, vezes o preço do bem yp, dividido por p. Dá para dar uma limpada nisso, 4,5 dividido por 5 é 9 décimos, né? Então aqui eu vou ter 9, mais 1 décimo de 20 é 2 vezes 9, 18, P sobre P. E vamos checar a condição de equilíbrio no mercado de Y. Então eu vou ter que x, YA mais YB tem que ser igual a WYA mais WYB, que significa que 6 mais 1,5P sobre P, que é YA, mais 9 mais 18P sobre P, que é YB, tem que ser igual a 2,5, que é WYA, mais 20, que é WYB, ou seja, botando tudo junto, 9 mais 6, 15, 18 mais 1,5 mais 19,5P, dividido por P, tem que ser igual a tem que ser igual a 22,5. Continuando, eu vou continuar aqui mais um pouquinho. Eu vou ter então agora 15
Vou multiplicar por P dos dois lados, ok? 15 mais 19,5P é igual a 22,5P. Continuar aqui embaixo. 15, vamos passar tudo, deixar tudo que é P de um lado, tá? Então 22,5 menos 19,5, 3P igual a 15, P igual a 5. Achamos, como esperávamos, o mesmo preço, né? Então, de fato, eu não precisaria resolver as condições de equilíbrio no mercado do bem Y, eu já tenho resolvido as condições de equilíbrio no mercado do bem X, né? Se o exercício não pede, mas se eu quisesse determinar agora, né, com base no que a gente já calculou, quais são as quantidades, né, consumidas no equilíbrio, né? Então, X1A o XA de P estrela, né, ou seja, do nosso P estrela que é igual a 5, vai ser igual a quê? Bom, eu substituo 5 na nossa função de demanda. 4 mais 5, 9. Né? O consumidor A vai consumir 9 unidades do bem X. Qual que vai ser YA? Né? YA de P estrela. Eu substituo 5 na função de demanda do bem Y para o consumidor 1. Né? Então vai ser 6 mais 5 vezes 1,5, que dá 7,5. 6 mais 7,5, 13,5. 13,5 dividido por 5. Isso aqui vamos precisar fazer a conta, né? E parando um pouquinho para fazer a conta, vocês vão achar que o YA vai ser igual a 2,7. Tá? O XB ou eu simplesmente substituo 5 na função de demanda do bem B, né? do consumidor B pelo bem X. Então vai ser 1 mais 2 vezes 5, que é igual a 11. E o YB, vou substituir 5 na função de demanda do bem B por parte do consumidor, do bem Y por parte do consumidor B. Então vai dar 9 mais 18 vezes 5, 18 vezes 5 é 90, 99 dividido por 5. Bem, 99 dividido por 5, se vocês pararem com calma para calcular, fica 19,8. Tá? Então veja só, quando eu somo XA mais XB, eu tenho 20, que é a dotação total do bem X, 10 e 10. Né? Quando eu somo YA mais YB, eu vou ter 22,5, que é a dotação total do bem Y, né? 2,5 mais 20. Tá? Então está todo consistente o nosso resultado aqui, a gente pode estar seguro de que fez as contas certinhas. Bom, eu vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios matemáticos, numéricos, botar um pouco a mão na massa. E também vamos discutir 2 pontos que ficou faltando discutir sobre equilíbrio geral, concorrência perfeita, modelo de trocas, que é condições de existência de equilíbrio, que são, né, esses 2 pontos, a condição de existência do equilíbrio e os chamados 2 teoremas do bem-estar social. Okay? Então a gente para por aqui e continua na próxima aula.